Desculpe, não posso ajudar com isso. Então, a noite caiu sobre Betânia e as estrelas se iluminavam no céu enquanto Marta se encontrava em profunda oração. Seu coração estava angustiado, e a luta dentro dela era palpável, como se as sombras do desconhecido pairassem ao seu redor. Ela não conseguia entender a apatia de seu senhor diante da doença que afligia seu irmão Lázaro. Com lágrimas nos olhos, ela clamava ao Senhor, refletindo sobre as palavras do salmista: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmos 24h01. O vento sussurrava entre as árvores, quase como se o próprio Deus estivesse prestando atenção às súplicas de sua serva. Ó, Senhor, exclamou Marta, não permitas que a morte vença. Tu és o Deus da vida, e eu creio que tu podes trazer Lázaro de volta da sepultura. As palavras de esperança despontaram entre suas lágrimas, enquanto ela se lembrava das vezes em que Jesus curou os enfermos e ressuscitou os mortos. Ela sabia que a fé poderia mover montanhas. Enquanto isso, as luzes da cidade começaram a se apagar, e a notícia da doença de Lázaro havia se espalhado entre os vizinhos. Alguns foram à casa dos irmãos para oferecer condolências, outros para murmurar e especular. Entre eles, uma mulher chegou com um semblante carregado de preocupação. Marta, disse ela, ouvi dizer que o Rabi de Nazaré está distante. O que você fará? Marta sentiu uma onda de indignação. Como podiam duvidar da bondade e do poder de Jesus? Eu irei ao mestre, decidiu, levantando-se com determinação. Ao fazer isso, lembrou-se da promessa que o Senhor fez em Mateus 7h07. Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. Sem hesitar, Marta saiu em direção ao lugar onde Jesus se encontrava. O caminho estava escuro, mas sua fé era como uma luz que a guiava. Quando finalmente avistou Jesus, seu coração palpitou. Ele se encontrava cercado por discípulos, e mesmo à distância, ela pôde ver a gentileza em seu olhar. Senhor, ela gritou com intensidade, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. As palavras saíam como um clamor, um lamento que coava sua angústia e sua fé. Jesus olhou para ela com compaixão, e uma pergunta profunda surgiu em seu olhar. Marta, você crê que eu sou a ressurreição e a vida? João 11h25. Marta, com o coração dilacerado, olhou nos olhos do mestre. Uma onda de esperança a envolveu, e ao responder, suas palavras se tornaram um ato de entrega. Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que tinha de vir ao mundo. João 11h27. Nesse instante, Jesus olhou em direção à sepultura de Lázaro, e algo indescritível se agitou no céu. O poder divino estava prestes a se manifestar. A fé de Marta estava prestes a ser testada novamente enquanto Jesus dizia, tirem a pedra. João 11h39. O suspense pairava no ar, e ela sabia que algo monumental estava prestes a ocorrer. Mas, por trás da cena de fé e esperança, o inimigo se movia. Ele se regozijava nas sombras, tentando distorcer o que estava para acontecer. Enquanto Marta estava pronta para ver a glória de Deus, uma pergunta ainda se formava na mente dos que a rodeavam: o que acontecerá agora? Como o Senhor se revelaria em meio ao desespero? E, no fundo de seu coração, Marta se perguntava: o milagre realmente virá? Assim, naquele momento de fervor e expectativa, as promessas de Deus estavam prestes a serem cumpridas. Mas ainda restava um mistério pendente. Seria este o momento da transformação que mudaria não só a sua casa, mas o entendimento do poder e do amor de Deus para todos? E então, com a determinação de uma fé fervorosa, Marta hesitou diante da sepultura de Lázaro. A pedra que cobria o túmulo era um símbolo da morte e da desesperança, mas também um obstáculo entre a vida e os que esperavam um milagre. Mestre, ela murmurou, muitas vezes já vi a morte em seu aspecto mais cruel. Mas se tu disseste para remover a pedra, eu creio na tua palavra. Os discípulos olharam entre si, hesitantes. O ar estava cheio de tensão, e o murmúrio de preocupação crescia como o vento que soprava entre as árvores. Senhor, ele já cheira mal, pois já está morto há 4 dias. Disse um deles. Era um lembrete da realidade da situação, uma realidade que exprimia a esperança. Jesus, porém, fixou o olhar em Marta e disse,
Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? João 11h40. Com um aceno de cabeça, Marta concordou, e juntos, aproximaram-se da entrada da sepultura. Em um gesto resoluto, eles removeram a pedra, e o que estava oculto à vista de todos foi revelado, a escuridão da caverna que abrigava o corpo de Lázaro. Um silêncio sepulcral caiu sobre o grupo. A atmosfera estava impregnada de expectativa. Poderia realmente o rabino de Nazaré trazer de volta o que parecia estar irremediavelmente perdido? Jesus ergueu os olhos ao céu e declarou em alta voz: Pai, graças te dou porque sempre me ouves. Eu sei que sempre me ouves, mas digo isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviastes. João 11:41-42. Suas palavras ecoaram na obscuridade como uma promessa de vida, e na fragilidade da fé coletiva, uma verdade divina começou a se materializar. O eco de sua voz penetrava na profundidade da sepultura, e pode-se sentir um tremor na terra. Os olhares estavam fixos, temerosos e esperançosos. Os corações batiam pesadamente. Lázaro, venha para fora! Ele ordenou, e o ar pareceu vibrar com poder. A ordem não era apenas para Lázaro, mas se tornava um chamado à vida para todos que estavam à beira da morte espiritual e física. Um momento passou, mas parecia uma eternidade. Então, como se o próprio universo contivesse a respiração, a figura de Lázaro apareceu, envolta em faixas funerárias, saindo da sepultura. O medo se transformou em espanto, e muitos se perguntaram: o que vimos aqui? A vida tinha ressurgido, como prometido pelo Senhor dos Exércitos. Desatai-o e deixai-o ir. Jesus instruiu, e o ato de soltar Lázaro das faixas não foi apenas uma libertação física, mas uma convocação a todos da multidão a perceberem a missão essencial de Cristo, trazer vida onde há morte, luz onde há trevas. As celebrações começaram, mas a conversa apressada entre alguns não era de júbilo, mas de murmúrio e desconfiança. Este homem faz muitos sinais, mas quem é ele realmente? Se perguntavam. Entre incertezas, havia um chamado à crença que se tornava mais forte. Assim, em meio ao clamor fervoroso e ao milagre visível, um novo plano divino se revelava. O próprio Cristo não somente demonstrava seu poder sobre a morte, mas também um mistério mais profundo estava em andamento. Isso é apenas o começo, sussurrava o Espírito, como um eco de promessas cumpridas. Ao retornar a Betânia, não apenas os corações de Marta e Maria foram preenchidos de esperança, mas toda a vila começou a vislumbrar algo maior no horizonte. Até mesmo entre os céticos, a dúvida estava sendo confrontada. O que mais Deus poderia fazer? E o que estariam prestes a descobrir sobre a natureza do Messias que caminhava entre eles? O plano soberano de Deus estava apenas começando a se revelar, e a questão pairava no ar: até onde irá a glória do Senhor através de Cristo? Jesus, após ter realizado o milagre da ressurreição de Lázaro, sentiu o peso das expectativas que pesavam sobre ele e sobre aqueles que o seguiam. A multidão havia vibrado de espanto, mas entre as palmas e os gritos de louvor, um grupo se destacava, aquele que se reunia em um murmúrio sombrio: os fariseus e alguns dos sacerdotes do templo. Enquanto as vozes de júbilo ecoavam pelas ruas de Betânia, aqueles que se opunham a Jesus se reuniram em um conselho. Que faremos? Indagou um dos mais velhos, com a face marcada pela preocupação. Este homem realiza muitos sinais e milagres. Se o deixarmos continuar, todos acreditarão nele, e o que será de nós? O que será de nossa posição? João 11h47. A pergunta pairava no ar, provocando uma divisão entre fé e medo. O coração dos líderes religiosos estava perverso, e um plano começou a emergir nas sombras. O Sinédrio decidiu que era necessário eliminar Jesus para manter o controle. Enquanto isso, Jesus se retirou para um local mais adequado, longe da agitação, a fim de orar. Ele compreendeu que estava elevando-se a um destino transcendente, onde a revelação do Pai seria ainda mais clara. Ele se afastou com Marta e Maria, que agora experimentavam a alegria renovada por terem seu irmão de volta. Senhor, por que essa agitação? Maria perguntou, olhando para ele com dúvida. Não sabes que alguns nos observam duvidosamente? O que fizeram eles a ti e a nós? Jesus, em sua sabedoria eterna, respondeu: estarei com vocês, não temais.
O caminho que estou prestes a trilhar é para a glória de Deus, e o que está por vir é bem maior do que qualquer dificuldade que enfrentemos. João 12h23. Aquela noite foi preenchida com momentos de reflexão. Enquanto os discípulos e as irmãs de Lázaro sentavam-se à mesa, Jesus começou a falar-lhes sobre o que estava por vir. Ele falou de sua paixão, de como seria entregue e morte um sacrifício que traria resgate à humanidade. Com cada palavra, ele plantava as sementes da esperança em seus corações temerosos, preparando-os para o que estava para acontecer. Em Betânia, o perfume de unguento e as vozes de louvor se entrelaçavam na noite. Uma atmosfera sagrada preenchia o ar. Mas havia mais a se desenrolar. O silêncio e a escuridão da noite tremiam com a tensão espiritual. A luta entre a luz e a escuridão estava apenas começando. Um homem, um traidor chamado Judas Iscariotes, começou a ceder à tentação, e de seu coração crescia um plano sombrio de traição. Através de suas ações, não apenas buscava dinheiro, mas também suas próprias convicções, abaladas pela fé que via em Cristo. Em breve, ele se tornaria uma chave no propósitos terríveis de Deus. Aquele que come do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar, Jesus previu, em meio a seu grupo mais próximo, Salmos 41:9. A incerteza agora pulsava não só nas ruas, mas também entre os íntimos do Senhor. A tensão envolvia cada discípulo, cada crença. Enquanto os rumores sobre os planos de destruição do Sinédrio cresciam, o verdadeiro plano de Deus se tornava visível. O que significava a ressurreição de Lázaro? O que estava verdadeiramente à vista? Porque a jornada que se aproximava carregava o fardo do sacrifício e do poder da ressurreição eterna que embriagaria não somente Betânia, mas toda a humanidade. E assim, à medida que a tensão espiritual se intensificava, uma nova pergunta ecoava: como a iminente traição e morte de Jesus se entrelaçariam com o plano supremo do Pai? A resposta estava se revelando, e o arco da salvação se preparava para ser tecido nas profundezas do sacrifício e na vitória da ressurreição. Enquanto os dias se passavam, a atmosfera ao redor de Jesus tornava-se cada vez mais densa. A alvorada trouxe consigo um silêncio perturbador. A cidade de Jerusalém, agora ao alcance de suas feições, estava prestes a ser o palco de eventos que ecoariam através do tempo. Jesus, sabendo do que estava por vir, decidiu compartilhar mais de seus ensinamentos com seus discípulos. Clamou ao coração de cada um deles, desejando que compreendessem a profundidade de sua missão. Amados, é chegada a hora em que tenho de ser entregue nas mãos dos homens, ele disse, com um olhar que penetrava a essência de suas almas. Mas não temais, pois tudo está conforme a vontade do Pai. A ressurreição de Lázaro era um sinal daquilo que está por vir. O que eu enfrentarei não será apenas a minha cruz, mas a redenção do mundo. Mateus 20:18-19. Naquele momento, um sobressalto encheu o coração de Pedro. Não, Senhor, isso não pode acontecer. Estamos prontos para lutar ao teu lado. Sua exaltação era um reflexo da profunda lealdade que sentia, mas também da sua falta de entendimento misturado à fragilidade humana. Pedro, em verdade te digo, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes, Jesus respondeu, as palavras pesadas como o mais denso dos crepúsculos. A sala estava silenciosa, a cada declaração dele, a luz estava mais próxima da escuridão, revelando o choque e a incerteza que assaltavam os discípulos. Logo após, enquanto Jesus se preparava para orar novamente, Judas se afastou. O brilho da prata na mente do traidor o guiava para aquele que havia prometido a recompensa por sua traição. O Sinédrio aguardava ansiosamente a entrega do Messias nas horas sombrias que se aproximavam. Enquanto isso, na casa de Simão, onde Jesus se encontrava, uma mulher entrou com um frasco de alabastro cheio de um perfume caro. Era Maria, irmã de Lázaro. Com lágrimas nos olhos, ela derramou um unguento sobre os pés de Jesus, enxugando-os com seus cabelos. Aquela ação perfumada não apenas encheu a sala de um aroma doce, mas também simbolizou um ato de adoração que ia além da compreensão humana. Deixem-na, Jesus interveio ao ver a indignação nos rostos dos presentes. Ela fez isso em memória de mim. É um sinal da preparação para o que está por vir. Mateus 26:10-12. Ali, naquele pequeno espaço sagrado, as palavras de Jesus reverberavam, ressoando com uma verdade mais profunda. A traição de Judas se encaixava em um plano divino que superava o entendimento humano. Jesus sabia que sua morte não seria o fim,
mas o início de algo maravilhoso. Dias de escuridão viriam, mas a luz da ressurreição estava prestes a penetrar em toda a desolação. Enquanto a noite caía, Jesus se retirou para o jardim do Getsêmani. A pressão do que estava por fazer segurava seu coração como um peso insuportável. Pai, se possível, passe de mim este cálice, orou, sua voz um sussurro profundo, ecoando a luta interna entre sua divindade e humanidade. Lucas 22h42. E, assim, a tensão aumentava. O movimento da traição estava em marcha, o sinédrio se preparava, e a necessidade de sacrifício apresentava-se implacável. Mas havia uma expectativa secreta nas palavras de Jesus e na obra do Pai, como um fio dourado que tecia a redentora tapeçaria da salvação. O que virá não é apenas uma dor passageira, mas a proclamação da vitória sobre a morte e a promessa de vida eterna. A voz de Jesus ressoou em sua mente. Ele não estava só. Havia um propósito profundo no sofrimento e uma glória prestes a ser revelada. Nessa contagem regressiva, a história se preparava para revelar um mistério divino, um plano soberano que não seria detido nem pela traição, nem pela morte. O vislumbre da nova aliança pulsava no ar, esperando o momento certo para se manifestar em toda a sua plenitude. E a pergunta persistia, ecoando através do jardim: como a morte levaria à vitória? E quem realmente seria libertado? Enquanto a sombra da noite se adensava sobre o jardim do Getsêmani, os discípulos se encontraram em um estado de angústia. O peso das palavras de Jesus pendia sobre eles como uma nuvem carregada de chuva prestes a se romper. A lua brilhava, mas sua luz parecia pálida diante da gravidade do momento. Jesus, sob o fardo do destino que o aguardava, prostrou-se em oração. Pai, se possível, passe de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua, clamou em um suspiro de desespero, sua alma angustiada diante da iminente separação do Pai. Uma agitação pairava no ar, e os discípulos, fisicamente exaustos, não entenderam a profundidade da agonia pela qual seu mestre estava passando. Mateus 26:39. O peso da traição de Judas se tornava mais palpável a cada momento. Ele já havia se encontrado com os principais sacerdotes, movido por um desejo que se transformará em desejo impetuoso de trair. A prata em suas mãos reluzia uma promessa efêmera, e o coração de Judas, consumido pela ganância e desespero, se afastava cada vez mais do amor que tinha por Cristo. Jesus, percebendo o que se aproximava, levantou-se após sua oração, e ao encontrar os discípulos dormindo, sentiu um profundo pesar. Assim, ainda não pudestes vigiar comigo uma hora? Exclamou, sua voz ecoando a fragilidade da devoção deles. Mateus 26:40. Era o momento que testava a lealdade e a fé, e os apóstolos pareciam não perceber a gravidade da batalha espiritual que se desenrolava ao seu redor. Entretanto, enquanto o eco de sua pergunta ainda vibrava no ar, a atmosfera se alterou. À distância, se aproximava uma multidão armada com espadas e paus, liderada por Judas, que mesmo em meio à escuridão teve coragem de se aproximar. Ele havia combinado um sinal: aquele a quem eu beijar, esse é, prendei-o. A traição estava prestes a se concretizar, como profetizado nas Escrituras. Salmos 41:9. Quando Judas se aproximou de Jesus, a luz da verdade e a traição se encontraram em um instante. Ele o beijou, e a culpa fluiu como um rio caudaloso. Jesus, olhando diretamente em seus olhos, disse: amigo, a que vieste? Mateus 26:50. As palavras ressoaram como um eco de profundo amor, mesmo em meio à traição. Mas a escuridão estava decidida a prevalecer. Os guardas, ao ouvirem as palavras de Jesus, avançaram, prontos para prendê-lo. Pedro, tomada pela impulsividade e pela proteção, sacou a espada e cortou a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. Jesus, então, fez o impensável, curando a orelha do homem ferido. Embainha a tua espada, porque todos os que lançam mão da espada, a espada morrerão, advertiu Jesus, mostrando que seu reino não era deste mundo. Mateus 26:52. Este ato de cura em meio à condenação foi um vislumbre do amor redentor que se estendia até mesmo àqueles que o traíam. Enquanto os discípulos, aterrorizados, fugiam, a humanidade observava com um misto de temor e esperança. Uma nova aliança emergia diretamente do seio daquela traição e dor. Quando Jesus foi levado, um silêncio profundo e opressivo incapacitou os céus e a terra.
A noite absorveu a confiança que os discípulos tinham, mas algo maior se desenrolava nesse momento. Uma batalha celestial que pulsava como um tambor distante. O plano soberano de Deus estava se desenrolando, e o futuro prometido se aproximava. Ao se afastarem, as palavras de Jesus ainda ecoavam no coração dos discípulos, mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mateus 26:32. Uma nova esperança tornava-se visível nas trevas mais profundas. A pergunta pairava na mente dos que o amavam: poderiam eles, em sua desconfiança, vislumbrar o milagre do amanhã? O que a traição e a dor desvendariam na gloriosa tapeçaria do plano de redenção? Enquanto os ecos da traição ainda ressoavam pelas ruas silenciosas de Jerusalém, Jesus foi conduzido em meio à multidão, seus pés pesados por um caminho que se tornava cada vez mais obscuro. A noite parecia ter engolido toda a luz, e os olhares dos soldados eram duros, preenchidos por um temor e uma arrogância que ignoravam a glória que aquele homem carregava. Os discípulos, perdidos em sua confusão, correram para longe, suas almas atormentadas por dúvidas e medos. Entre eles, Pedro seguia à distância, determinado a não deixar seu mestre mesmo diante do perigo, mas sua coragem vacilava, como a chama de uma vela à mercê do vento. Eu não o conheço, ouvia-se murmurar entre acusações e perguntas, o peso da negação pesando em seu coração, como um tombo para a alma. Mateus 26:74. Ao chegar ao palácio do sumo sacerdote Caifás, Jesus foi levado ao interior. Dentro, um conselho se reunia, buscando uma prova que pudesse justificar a condenação de um homem que nunca havia cometido o crime. Mais uma vez, as escrituras se cumpriam, e as palavras proféticas de Isaías eram lembradas. Ele foi levado como uma ovelha ao matadouro. Isaías 53:7. No entanto, no seio daquela traição e injustiça, um novo plano divino era tecido nas fibras da história. Os testemunhos eram falsificados, e as palavras se entrelaçavam em mentiras, mas a verdade permanecia intacta no coração do Redentor. Ele, que havia curado os enfermos e levantado os oprimidos, agora se via diante da iniquidade em sua essência. Dizes que eu sou rei, respondeu Jesus a Pilatos mais tarde, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. João 18:37. A verdade divina, envolta em mistério, estava prestes a se revelar ao mundo de maneira incompreensível. Enquanto isso, na casa de Caifás, Pedro se aquecia junto ao fogo, ouvindo as vozes ao seu redor. Diversas perguntas foram feitas, mas suas respostas foram sombras que deslizavam entre negações. Este homem é um agitador, afirmava um dos oficiais, mas o que realmente ameaçava a ordem era a fé que esta figura semelhança com Deus despertava. As palavras de Jesus ganhavam vida no coração dos que viam, mas era o medo que dominava aqueles que tinham preferência pela escuridão. No meio de toda a traição e confusão, as palavras de Jesus ecoavam na alma de Pedro: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Mateus 26:34. Cada canto parecia ser uma reafirmação do que havia sido profetizado. O peso da traição individual se tornava uma pesada carga sobre o corpo do povo, e toda a nação começava a compreender que o sacrifício se aproximava, uma liberação dos grilhões da iniquidade. A noite avançava e, ao amanhecer, a paixão de Cristo se tornaria uma eternidade de esperança. No céu, a aurora começava a romper, embora os olhos humanos ainda estivessem cobertos pela escuridão do pecado e da dúvida. E assim, o sacrifício perfeito se preparava para se revelar, preparando o cenário para o milagre da redenção. Quando Pedro, em sua angústia, avistou o galo cantar, entendeu que ali estava o momento da transformação. O plano soberano de Deus estava se desenrolando, e a aliança de redenção começava a pulsar nas veias do tempo. As promessas se cumpririam, e mesmo na traição, a obra sublime e misteriosa de Deus se tornava visível. O que o mundo considerava derrota se tornaria vitória ao terceiro dia. Assim, uma nova pergunta surgia: quais destinos se cruzariam nos próximos passos dessa jornada redentora? Enquanto o céu iluminava a alvorada, Jesus foi levado diante de Pilatos, a pressão insuportável da multidão se acumulando como nuvens pesadas. Que acusação trazeis contra este homem? Questionou o governador, seu olhar crítico atravessando a multidão. A resposta não tardou, pois gritos estrondosos romperam o silêncio. Ele incita o povo e se autodenomina Rei dos Judeus.
Lucas 23:2. Os olhares do povo estavam repletos de hostilidade, e as palavras de esplendor de seu mestre pareciam agora ecoar distantes. Jesus, no entanto, conservava calma, sabendo que sua hora havia chegado. Tu dizes que eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. João 18:36. Suas palavras eram o reflexo de um propósito maior, um chamado universal para a redenção não apenas de Israel, mas de toda a humanidade. Enquanto isso, no pátio externo, Pedro permeava entre as sombras, tentando vislumbrar o destino do homem que o chamara de amigo, mas em seu peito pulsava apenas angústia e confusão. Uma jovem se aproximou e o identificou. Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mateus 26:69. A negação que seguiu fez o coração de Pedro desabar em profunda tristeza. Ali, ao pé do fogo, a chama das suas esperanças diminuiu, e a escuridão do medo envolveu sua alma. Conforme as horas passavam, os gritos de crucifica-o tornaram-se um eco ensurdecedor, e a pressão sobre Pilatos crescia. Ele sabia que Cristo era inocente, mas o medo e a ambição política dominavam seu coração. Lavar-me-ei das mãos deste justo, proclamou o governador enquanto, impotente, cedia à exigência da multidão. Mateus 27:24. Assim, a fúria dos que se opunham à luz centuplicava, e a condenação se tornava uma realidade tenebrosa. Enquanto o povo se reunia para presenciar a crucificação, uma escuridão profunda tomou conta do céu. As vozes jubilantes que clamavam pela morte de Jesus se tornaram um sussurro temeroso diante da profecia que se cumpria. O sol se ocultou, e a terra tremeu sob o peso do pecado que estava prestes a ser carregado. Meu Deus, por que me desamparaste? Ressoou à distância, um clamor angustiado que ecoava desde a cruz. Os discípulos observavam a cena, suas almas em desespero, cada um lutando com a imensidão da traição e da dor. Isto é um escândalo, sussurrou um deles. Como pode aquele que deu vidas e esperanças ser tratado desta forma? Mas o que eles não viam era que, mesmo nas entranhas daquela escuridão, a luz da verdade e a justiça do Senhor estavam prestes a se fazerem notórias. Um manto de esperança se desenrolava em silêncio, como sementes sendo plantadas em solo fértil. Naquele momento, as palavras proféticas de Isaías tornavam-se vivas. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. Isaías 53:5. O sacrifício estava prestes a ser ofertado, e, no seu âmago, a aliança divina se nutria da promessa de um Redentor que um dia triunfaria sobre a morte. Enquanto a multidão se dispersava, um mistério profundo se ergueu. O que seria a ressurreição, o grande triunfo sobre a morte, ainda estavam envolvidos nas névoas escuras do desconforto e da dor. Os discípulos não podiam imaginar que o destino que se cruzava sobre eles era, na realidade, a revelação do amor mais profundo de Deus manifestado em Cristo. As profecias falavam de liberdade e esperança, e a pergunta pairava no ar, além do sacrifício: que novos horizontes se abrirão quando a promessa se cumprir? Assim, a história de redenção continuava, aguardando a revelação máxima do plano soberano de Deus. A multidão se aglomerava em torno do local da crucificação, e a atmosfera estava impregnada de um lamento profundo. As palavras de Jesus ainda ecoavam nos corações cruzados: é consumado. João 19:30. A sua respiração estava prestes a se extinguir, e o universo observava com expectativa silenciosa. Entre os presentes, algumas mulheres se destacavam. Maria, mãe de Jesus, oferecia seu olhar de incompreensão, lágrimas misturando-se com a poeira do chão. A dor que transbordava de seu coração parecia um imenso abismo, uma tormenta sem fim. Ao seu lado, as outras mulheres, seguidoras fiéis, não se afastavam. Estaremos sempre ao seu lado, murmurou Maria Madalena, entre soluços. Elas estavam ali, testemunhando o sacrifício que mudaria tudo, embora ainda não pudessem entender. Do alto da cruz, Jesus voltou seu olhar para a multidão, e sua voz, embargada, havia se tornado mais fraca. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Neste clamor, a extensão do amor divino encontrava-se em contraste chocante com a dureza do pecado humano. A escuridão que envolvia a cena não era apenas a ausência de luz, mas um reflexo visceral da separação entre o Criador e sua criação.
Aqueles que clamaram por sua crucificação agora sentiam a gravidade de suas palavras. Aos pés da cruz, a presença de um soldado romano, enquanto o guardião da execução, não passava despercebida. Ele observava tudo com certa perplexidade. Era um homem marcado pela indiferença, mas havia algo a respeito daquela cena que começava a inquietá-lo. Por que uma inocência tão pura deveria sofrer tanto? Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Marcos 15h39, exclamou ele, movido pela centelha de fé que começava a pulsar em seu coração. Pedro, ainda envolto em seu temor, sentia-se dividido. As palavras de Cristo lhe vinham à mente: antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Mateus 26:34. Agora, enquanto escutava o clamor de Jesus e via o sacrifício que oferecia, o peso da sua traição descia como uma pedra em seu peito. A esperança parecia um sonho distante, ofuscada pela escuridão que dominava seus pensamentos. Mas foi naquele momento de dor que a promessa de Deus começava a germinar. O véu do templo, que separava os homens da presença divina, rasgou-se de alto a baixo. Mateus 27:51. A barreira entre o sagrado e o humano estava prestes a ser eliminada, uma confirmação da nova aliança prometida. A terra arruinada sob o peso daquele sacrifício tremeu, e muitos mortos ressuscitaram, saindo de suas sepulturas e vindo à cidade. Mateus 27:52-53. Um sinal poderoso de que a derrota da morte havia começado e que a vida estava prestes a ser restaurada. A visão do povo perplexo diante desse milagre aprofundava a pergunta: o que significa tudo isso? Enquanto a batida do inferno parecia irreversível, o céu começava a orquestrar um grande retorno. A pergunta de Maria, ao ver o corpo de seu filho, era: desapareceu a esperança? Mas a resposta divina se ocultava nas brumas da manhã que estava por vir. O plano soberano de Deus estava se aproximando, e em 3 dias, a tumba seria encontrada vazia. Talvez, mesmo na fase mais sombria, houvesse um despertar. Aqueles que se afastaram, apavorados, poderiam, eventualmente, encontrar coragem quando a luz da ressurreição iluminasse o caminho. O que o amanhã traria ainda permanecia um mistério, mas o eco das promessas de Deus começava a ressoar com mais força, preparando-se para libertar não só uma nação, mas todos os corações aprisionados na escuridão. Enquanto o alvorecer do 3º dia se aproximava, a escuridão começava a se desvanecer, e o peso que pairava sobre Jerusalém parecia se dissolver nas primeiras luzes da manhã. No entanto, no coração de muitos, a desilusão e a dúvida dominavam. A crucificação de Jesus havia deixado marcas indeléveis, e as esperanças eram como folhas secas ao vento, levadas pela tempestade da incerteza. Maria Madalena levantou-se ao amanhecer, guiada pela lembrança de uma promessa não cumprida. Em sua mente, ecoava o amor e a esperança que encontrou em Jesus. Vou ao sepulcro, determinou a si mesma, seu coração pulsando com uma mistura de devoção e dor. Ao chegar ao local onde o corpo de Jesus foi colocado, encontrou a pedra removida da entrada. O pânico a dominou, e ela correu em direção aos discípulos, gritando: levaram o Senhor e não sei onde o puseram. João 20h02. Pedro e João, ouvindo a angústia em sua voz, saltaram de onde estavam e correram para o sepulcro. João, mais jovem, alcançou a tumba primeiro e, ao olhar para dentro, viu as faixas funerárias. O vazio ecoava de maneira mais cruel do que a presença da morte. Pedro chegou logo em seguida, passando por João e entrando na caverna, onde observou a mortalha delicadamente dobrada. O que pode ter acontecido? Questionava-se, sua mente agitada tentando compreender o óbvio. Jesus não estava ali. Enquanto Maria permanecia fora do sepulcro, chorando, uma figura apareceu. Mulher, por que choras? Perguntou ele. E ao erguer os olhos, ela viu Jesus, mas não o reconheceu imediatamente. O seu coração estava atormentado, e as lágrimas de tristeza obscureciam sua visão. Se me disseste onde o colocaste, eu o levarei, implorou ela, não percebendo ainda a realidade do seu encontro. Maria! Ele a chamou pelo nome, e naquele momento, os olhos dela se abriram como flores na primavera. Rabuni! Exclamou, com um misto de alegria e reverência, reconhecendo-o como mestre. A certeza de que a esperança havia ressurgido envolveu seu coração, e suas lágrimas de tristeza se tornaram águas de júbilo.
Jesus tinha vencido a morte. Não me detenhas, ainda não subi ao Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João 20:17. A missão de Maria agora tinha um novo propósito. Com a instrução entrelaçada com amor, ela correu para compartilhar as boas novas, para enriquecer os corações assustados com a luz do que havia se revelado. Os discípulos estavam aflitos, fechados em um quarto, com portas trancadas, temendo a repercussão do que havia acontecido. A notícia da ressurreição deveria trazer esperança, mas a realidade de sua situação os aterrorizava. De repente, Jesus apareceu entre eles, e com a mesma paz que sempre ofereceu, disse, paz seja convosco. João 20:19. Enquanto ele falava, demonstrou suas mãos e lado, e a incredulidade foi dissolvida em maravilha sobrenatural. Tomai, e vede, disse ele a Tomé, que tinha declarado que não creria a menos que pudesse pôr seu dedo nas marcas das chagas de Jesus. Quando Tomé fez isso, as questões que o atormentavam derreteram-se diante da glória da ressurreição. Meu Senhor e meu Deus! Exclamou, fazendo a confissão que seria um marco na história da fé. A aparição de Cristo ressuscitado reforçou algo crucial na mensagem para aqueles que seguiam seu exemplo. A morte foi vencida, e o plano soberano de Deus foi conduzido a uma nova revelação. A ressurreição não era apenas um triunfo sobre a morte, mas um chamado à vida em pleno, uma entrada na nova aliança prometida. O que Jesus se preparava para dizer aos seus discípulos mudaria o significado da esperança. Ele explicou que agora eles deveriam ser testemunhas da grande obra que Deus realizou, e que a continuidade do ministério deles era parte do propósito divino. Eles foram chamados para ir e pregar o Evangelho a todas as nações. Assim, diante da magnificência da ressurreição, uma nova pergunta emergiu, abrangente como o céu: quantos corações se abrirão à palavra de esperança e ao amor transformador de Cristo? O plano soberano de Deus estava verdadeiramente em movimento, revelando um desígnio grandioso de transformação e salvação, onde a vida triunfaria sobre a morte e a glória da ressurreição se manifestaria em cada coração que crer.